Olá, povo abençoado, a paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos e novamente bem-vindas aqui no canal, que Deus continue abençoando aí a vida de vocês e Ele venha cada dia mais nos fortalecer, Ele venha nos dar ânimo para estarmos caminhando na presença dEle até a sua vinda. Jesus tem um algo especial para fazer na minha e na sua vida. Fique ligado, porque agora Deus irá falar com você e também você fique ligada, porque Deus ainda tem uma palavra para você. Eu quero te fazer uma pergunta antes de nós começarmos aqui o vídeo de hoje. Eu quero te perguntar o seguinte: você acredita que você tem inimigos? Agora você responde para você mesmo, tá? Porque eu creio que eu tenho. Por que eu digo isso? Porque a palavra do Senhor está bem clara, essa revelação, dizendo: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, né? Nós temos inimigos de todas as espécies, inimigos ocultos, inimigos não ocultos, inimigos disfarçados, e temos vários, né? Mas nós não devemos baixar a nossa cabeça, não devemos desanimar por causa dos inimigos, porque sempre vai ter inimigo para se levantar. E tem um inimigo, número 1, que ele é inimigo de todos, dos seres humanos da terra, toda a humanidade, todos os homens e mulheres que foram feitos por Deus, imagem e semelhança. Quem é esse inimigo? Exatamente, o diabo, Satanás. Ele é o inimigo número 1 do cristão e de qualquer ser humano, porque ele veio o quê? Ele veio matar, ele veio roubar, ele veio destruir. Mas Jesus veio para quê? Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então temos o quê? Um inimigo em comum, né? Então nós temos que se unir para derrotarmos esse inimigo. Na verdade, Jesus já derrotou ele. Agora nós precisamos caminhar, precisamos nos fortalecer, porque ele lança setas, ele lança os seus dardos malignos e maléficos para que nós venhamos parar. E hoje, o vídeo de hoje será falando sobre Deus prepara uma mesa perante os meus inimigos. Quem escreveu esse salmo aí? O salmista Davi, né? Davi foi um dos escritores aí do salmo. Ele sempre escreveu os salmos aí, foi usado por Deus. Tem o Asaf também, que foi um dos que escreveu salmos. E tem outros autores que no momento eu não sei, né, dizer quem foi aí, mas eu sei que um deles foi Davi, o outro Asaf, né? Salmo 23, né? O versículo é o 5 e diz assim, ó: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então, o que Deus quer nos falar através dessa palavra? Você vai ficar sabendo agora. Eu te convido agora para nós viajarmos aqui nas Escrituras Sagradas a receber uma palavra nesse momento. Primeiro eu quero te dizer que você é ciente, como eu já tinha falado, que você tem inimigos, né? Não tem nada a ver com vingança. Deus prepara uma mesa perante os meus inimigos, não tem nada a ver com vingança. Isso significa, sabe o quê? Isso significa justiça divina. Quem é culpado é culpado, quem é inocente é inocente. Para Deus aqui, culpado é culpado, inocente é inocente. Então, o que nós podemos aprender? Que Deus prepara sim. Deus prepara uma mesa, porque Ele fez isso com o Davi, né? Vamos aqui iniciar o nosso vídeo de hoje dizendo o seguinte: a declaração bíblica, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, aponta aí para a abundante provisão de Deus para com seus filhos. Diferentemente do que algumas pessoas pensam, essa frase não traz uma ideia barata de triunfalismo, mas uma certeza de que Deus cuida daqueles que são seus. O rei Davi foi quem escreveu essas palavras no Salmo 23, né? Vamos retornar a ler aqui novamente. Versículo 5.
Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Davi poderia estar cantando, esse salmo. Davi poderia estar ali, naquele momento que ele estava ali com as suas ovelhas, talvez até profetizando. Mas com certeza naquele dia que ele foi ungido rei, se cumpriu essa palavra aqui. Salmo 23, versículo 5. Essa declaração faz parte de um salmo que começa com a metáfora do cuidado do pastor com seu rebanho, para falar do cuidado do Senhor com seu povo, Isso fica evidente na declaração inicial. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa figura de linguagem certamente persiste até o verso 4, onde o salmista confessa não ter medo de andar no vale da sombra da morte. Mas no verso 5, no qual o salmista emprega a frase "Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos", os estudiosos se dividem em quanto o entendimento acerca do Davi, que tinha em mente quando ele escreveu essas palavras. Alguns acreditam que a metáfora do pastor e do rebanho persiste, enquanto que outros defendem que no verso 5 a figura do pastor dá lugar à figura do anfitrião que prepara um banquete para o seu convidado. Preparas uma mesa perante mim. Os comentaristas aí acreditam que a declaração "prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos" ainda está ligada à metáfora do pastor de suas ovelhas. Geralmente dizem que essa frase diz respeito ao cuidado que o pastor provia ao seu rebanho quando recolhia do aprisco. Dentro do aprisco havia comida abundante para ovelhas no fim do dia. Ali elas não apenas podiam se alimentar, mas também podiam repousar em segurança. Apesar dos ladrões e dos predadores, e por vezes se aproximavam do aprisco durante a noite, daí a ideia da mesa perante os inimigos. No aprisco havia um grande cálice transbordante de água fresca. Além disso, frequentemente as ovelhas recebiam uma mistura de óleo em chifres para servir repelente dos insetos durante a noite. Contudo, a interpretação mais amplamente aceita sobre este verso bíblico é aquela que identifica uma abundância de metáfora. A figura da ovelha pela figura do convidado, que na antiguidade era recepcionado com óleo festivo num banquete abundante, na presença dos meus inimigos. O fato do salmista citar a presença dos seus inimigos no banquete tem levado os estudiosos aí considerarem que talvez Davi tivesse em mente um banquete promovido por um soberano ou um vassalo. Nas cortes, era comum que um banquete marcasse aí a ascensão de um príncipe, de um líder ou de um vassalo perante a presença de vários rivais derrotados. Outra possibilidade apontada pelos intérpretes é de que o salmista tinha em mente os adversários derrotados e feitos prisioneiros que às vezes tinham a presenciar o banquete de triunfo promovido pelo soberano vitorioso, enquanto exibia os espólios da batalha. Seja como for, Davi era um homem maduro quando disse: "Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos." Ele já havia experimentado a oposição e a zombaria de seus adversários, que inclusive menosprezava sua confiança em Deus. Mas, ao fazer essa declaração, Davi, mais uma vez, reforça sua confiança no Senhor como aquele que lhe justifica e lhe dá sustento, apesar da oposição daqueles que tentavam defraudá-lo. Definitivamente, a frase "preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos"
não consiste no motivo de vanglória para o crente. A Bíblia apresenta Cristo como pastor, que cuida de suas ovelhas e dá a vida por elas, quanto o anfitrião que conduz o seu povo à casa do Pai. Leia aí João capítulo 10, versículo de 11 ao 16. Leia João também 14, de 1 ao 3. Se temos algum favor da parte do Senhor Jesus, isso se dá pelos méritos de quem? De Cristo. Se somos aceitos na família de Deus, isso se deve à justiça de Cristo. Curiosamente, no salmo anterior, no salmo 22, temos uma descrição da razão pela qual agora podemos dizer que Deus prepara um banquete para nós na presença dos nossos inimigos. O mesmo salmista escreveu essa frase e também aquele que escreveu as palavras da agonia de Jesus Cristo na cruz. Deus meu, por que me desamparastes? Salmo 22, o versículo é 1. E também Mateus 27 e versículo 46, que está escrito aí essa fala de Jesus, na cruz do Calvário. Cristo, ele satisfaz de uma forma perfeita a justiça divina e conquistou para nós um lugar no banquete celestial, na boa-aventurança eterna. Então a declaração, preparas um banquete para mim, na presença dos meus inimigos, não fala sobre como somos importantes, mas fala sobre a graciosa misericórdia do Senhor. Essa declaração não fala sobre o triunfalismo superficial, baseado em justiça própria, mas fala sobre como somos bem vitoriosos, feitos vitoriosos pelas bênçãos imerecidas que o Senhor derrama continuamente sobre nós. Algumas vezes, o melhor presente que Deus pode nos dar é o inimigo. Você sabia disso? Aí talvez você pode até me perguntar, mas como? Como será isso? Não, o seu inimigo é a sua promoção. Observe que quando o Senhor desejou promover Davi, ele lhe deu quem? Golias. Quando Deus quis promover Moisés, ele deu Faraó. Quando o Senhor pretendeu promover Esther, ele lhe apresentou Ramã. Agora eu te pergunto, essa palavra que Deus está falando aqui nesse momento, é ou não é uma revelação de Deus para você? O inimigo que se levanta contra a tua vida vai ser a tua promoção. O inimigo que levanta-se contra você vai ser aquele que vai te dar, olha, como uma flecha, ele que vai te dar força para você, o quê? No sentido de você ir mais longe. Não reclame quando Deus colocar um inimigo na tua vida, porque esse inimigo vai ser usado para te promover. Você tem que ser inteligente, suficiente e sábio para perceber, ter percepção e saber que Deus levanta um inimigo para te promover. Mas não é para te promover para você se engrandecer, achar que você é grandão, se vangloriar. Não, não é nesse sentido, mas no sentido da justiça divina. Porque quando um inimigo se levanta contra um ungido, uma ungida do Senhor, um servo, uma serva do Senhor, ele se levanta, é para cair. A própria Bíblia está te respondendo. O Ramã se levantou contra Esther, contra o povo de Deus, para que Esther fosse o quê? Um instrumento para livramento do povo de Deus. Moisés, ali, quem foi o inimigo de Moisés? Foi o Faraó, que não queria deixar o povo ir, endureceu o coração. 10 pragas foram lançadas ali, a última foi a morte dos primogênitos, e ele dizia que não ia deixar o povo ir embora. O que aconteceu? Foi promovido Moisés, Saíram ali daquela terra, sofreram, certo? Mas ali a promessa de Deus estava sobre aquele povo. E o próprio Davi, foi também ali surpreendido pelo inimigo, que a todos ali, perante eles, os olhos deles, ele era grande. Mas Deus queria dar vitória para Davi. Deus queria levantar Davi. Através dos seus inimigos, Deus, ele vai querer te levantar. Não se preocupe se alguém se levantar contra você. Só se levanta para cair. Só se levanta para você ser promovido e promovida. Você que serve a Deus com um coração sincero. Deus está te dizendo que ele vai preparar uma mesa perante os teus inimigos.
Esse inimigo que está se levantando contra você é a tua promoção, ou seja, é a tua vitória, é o início da tua vitória. É Deus que está te falando, é Deus que está te dizendo. Você sabia que esse inimigo que está se levantando contra você, que está se levantando contra mim, você sabia que ele está te dizendo, ele está praticamente gritando para você, olha, a vitória está do outro lado, a vitória está chegando, porque aqui estou eu para te perseguir, ou seja, o inimigo falando essas palavras. Então, meu amigo, minha amiga, não se preocupe se alguém está se levantando contra você, falando mal de você, falando mentiras, falando que você é isso, que você é aquilo, né? Se você estiver fazendo alguma coisa de errado, Deus vai cobrar de você, Deus vai cobrar de mim. Então, mas aqui estamos falando aqui no sentido do inimigo, os inimigos ocultos, e também tem os inimigos de carne e osso, aqueles que são aqui, ó, que estão aqui do nosso lado às vezes. Mas você não pode ficar com medo. Eu não preciso e nem posso ficar com medo, não, porque maior é que está conosco do que o que está no mundo. Se alguém está se levantando contra ti, ele já está assinando a carta de euforia de derrota, porque se Deus está do teu lado, pode um exército se levantar contra você, porque a palavra diz, você não será derrotado. Então a nossa motivação aqui em abordar esse tema é para que você descobrisse a importância dos nossos inimigos no processo de formação de amadurecimento da nossa vida, sendo alguém indispensável para o nosso crescimento e promoção, né? A título de exemplo, quando se quer manter um peixe fresco, é necessário colocar no tanque aquela espécie, né? E o seu predador é o seu inimigo. No caso, o atum põe alguns filhotes de canções, pois assim eles ficam em movimento o tempo todo, dando uma qualidade melhor para a sua carne. Aqui é só uma explicação aqui sobre o que estamos falando, né? Para que você venha entender melhor. Precisamos mudar a nossa maneira de pensar a respeito dos obstáculos que enfrentamos na vida, pois eles são, na verdade, grandes oportunidades, né? Agora vem a pergunta para você. Quem são os seus inimigos? Em termos bíblicos, há dois tipos de inimigos, o demoníaco e o humano. Os demoníacos são o diabo e todos os seus principados e potestades do inferno. Jesus disse em Mateus 13:39, o inimigo é o diabo. Davi, quando fala do forte inimigo, no Salmo 18, ele está falando das hortes demoníacas que odiavam devido ao seu caminhar reto e íntegro com o Senhor. Livrou-me do forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Essas foram palavras aí de Davi no Salmo 18, versículo 17. Leia lá que você vai encontrar aqui esse versículo bíblico, Davi falando aí, né? Livra-me do forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram maiores do que eu. Porém, muitos dos nossos inimigos não são demoníacos. Quando Jesus nos diz para amar os nossos inimigos, ele certamente não está falando do diabo no seu rebanho, e sim sobre as pessoas em sua vida que tornaram ferramentas utilizadas por Satanás para lhe fazerem feliz. Foram os inimigos humanos de Davi que o levaram a clamar: livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que eu me refugio. Leia Salmo 143, o versículo é o 9. Qualquer pessoa que determine no coração a seguir Jesus será uma ofensa para muitos e sofrerá resistência tanto do diabo e dos seus espíritos malignos quanto aos não crentes e cristãos carnais. O Senhor, todavia, lhe dará vitória contra os seus inimigos, sejam eles demoníacos ou humanos, e chegará no inimigo e anuncia 3 bênçãos que estão vindo na sua direção. Portanto, quando o inimigo vier, tire o foco dele e olhe para o que vem atrás dele. Veja as bênçãos noticiadas pela sua chegada, né? Precisamos orar como o profeta Eliseu, que pediu para o Senhor abrir os olhos do moço para que ele pudesse ver
além dos seus inimigos. Leia aí 2 Reis, capítulo de número 6, versículo 16 ao 17. A primeira bênção anunciada aí pelo inimigo é essa: o seu banquete está chegando. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. No Antigo Oriente Médio, um convite para uma refeição era não somente um gesto de hospitalidade, mas também uma celebração que simbolizava vínculos de amizades, de solidariedade, de aliança e comemorações de vitórias. Penso que todas as maravilhosas promessas que Deus nos oferece aí no Salmos 23, esta é uma das mais gloriosas. Ele diz que vai preparar uma mesa farta para nós, vai vestir um avental de garçom e nos servir um banquete. Aqui é somente uma metáfora, tá? Para você entender. E tudo isso na frente dos nossos inimigos. É o banquete da vitória, a comemoração, porque a minha vitória chegou e a tua vitória chegou também. Recebe aí, vaso, recebe aí, mulher de Deus, homem de Deus. Eu não sei quais são as suas lutas e o que você tem travado aí com esses inimigos que você tem enfrentado, mas eu quero profetizar aqui que Deus está preparando um banquete para a tua vitória. O inimigo apareceu, não foi? Ele veio para anunciar aí que o banquete está chegando. Quando Jesus venceu o diabo no deserto, o Senhor ordenou que um banquete fosse servido. E a ele pelos anjos em pleno deserto. Leia Mateus, o capítulo 4, versículo 11, Ainda que você esteja passando por desertos da vida, Deus vai ordenar os seus anjos para te servir um banquete da vitória, e isso na presença dos teus inimigos. Se a luta está grande, a guerra está acirrada, Se alegre, sorria, cante, porque a sua vitória está a caminho. Jesus nos diz que o Pai faz isso com todos os seus filhos. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e o fará assentar à mesa, chegando e os servirás. Leia Lucas capítulo 12, versículo 37. O termo mesa, no versículo 5, do Salmo 23 que lemos no início, significa algo estendido, o sentido de estender uma toalha e comer juntos como num piquenique. Na cultura judaica, um convite para comer junto a um convite para se fazer significar o quê? Uma aliança a ser renovada. Davi está dizendo para Deus, estende uma toalha perante mim. Vamos cear juntos? Vamos fazer uma aliança? Vamos renovar a aliança na presença dos meus inimigos? Talvez você se afastou do Senhor, quebrou a sua aliança com Ele. Hoje Deus te convida para sentar à mesa e renovar a sua aliança com Ele. Ou quem sabe você nunca fez uma aliança com o Senhor? Hoje Ele te chama para selar esse compromisso. Jesus mandou os seus discípulos prepararem a ceia para comerem juntos a Páscoa, em meio à perseguição do clero religioso que procurava matá-lo. O mestre se reuniu à mesa com seus apóstolos e ali comeram, beberam e fizeram aliança dentro do cenáculo, e por isso, não obstante a luta e a oposição, a celebre e faça aliança com Deus. Quero abrir um parênteses aqui rapidinho, antes de continuar aqui, dizendo o seguinte: com quem você está fazendo aliança, hein? Tenha cuidado com quem você senta à mesa. Porque quando você senta à mesa, você está fazendo aliança com alguém. Porque mesa significa altar. Quando você senta à mesa para se alimentar com a sua família, com os amigos, com alguém, você está fazendo uma aliança com essa pessoa. Então tenha cuidado. Tenha cuidado com quem você fala, os seus segredos, as suas coisas. Guarde os segredos para você e para Deus. Não conte para ninguém. Somente faça aliança com aqueles que Deus vai colocar no teu caminho, com aqueles que Deus vai te apresentar.
Não faça aliança com qualquer pessoa. Faça uma aliança primeiramente com Deus, porque Deus quer um compromisso sério com você, mas você precisa abrir o coração para Ele. Ele quer ceiar com você. Ele quer preparar uma mesa. Ele quer estender a toalha para você, para que você venha cear com Ele e Ele te honrar na presença dos seus inimigos. Então, qual é a visão que nós podemos ter desse texto? É o povo de Deus, a igreja do Senhor, levantando as suas mãos. E o inimigo está à nossa volta em grande quantidade, mas todos presos, amarrados, maquinando mal, mas não podem fazer nada contra nós. Em todo o tempo da nossa vida estamos na presença dos nossos inimigos. Portanto, a presença do inimigo, embora nos traga alguns incômodos, vem publicar que o nosso banquete está chegando, que virá uma nova unção sobre a nossa vida, que os nossos celeiros transbordem e os nossos inimigos são a porta da nossa promoção. Israel era o melhor lugar para entender esse texto, pois eles vivem o tempo todo na presença dos inimigos, como Jordânia, Síria, Líbano, são rodeados por eles. E essas 3 bênçãos que foram anunciadas acima têm se cumprido na vida deles. E na presença dos inimigos, eles têm prosperado muito. É por isso que Deus pede para nós estarmos orando pela paz de Israel, porque o Israel é muito perseguido. Esses países que eu citei aqui para vocês são inimigos de Israel. Então Deus sempre está livrando o povo de Israel. O povo de Israel é um povo escolhido por Deus. Então, todas as vezes que você levantar as mãos para o céu e orar e diga para Deus, para que Deus venha te prosperar na tua vida, tá? Porque isso é uma promessa de Deus. Senhor, toma Israel nas tuas mãos, dá paz para Israel, paz para Israel. Então ore pela paz de Israel, porque quando você ora pela paz de Israel, não assim, você vai orar por interesse, porque você vai conseguir aquilo. Não, ore de coração e fala: Senhor, dê paz para Israel. E Deus vai te prosperar grandemente, porque essa é uma promessa de Deus para os seus servos, aqueles que estão ali intercedendo pela paz daquele povo. Amém? Então essa foi a palavra que Deus falou conosco nesse momento sobre: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Então, se você está sendo perseguido por alguém, te prepara, porque a promoção está chegando. Então, aquela vitória tão esperada, tão chorada, está chegando na tua vida. Mas você precisa se posicionar, você precisa tomar uma decisão, porque Deus, Ele quer um compromisso com você. Deus, Ele quer sentar à mesa com você, compartilhar com você coisas íntimas, mas você precisa primeiro fazer uma aliança com Deus. Deus, Ele não vai te contar segredos sem antes você primeiro fazer uma aliança com Ele. Amém? Eu te convido agora para você orar junto comigo para nós finalizarmos o nosso vídeo de hoje, dizendo: Senhor, prepara, Senhor, tudo na presença dos inimigos, mas que o Senhor faça assim, Senhor, a justiça que o Senhor tem que fazer, não por vingança, mas a justiça divina, porque a justiça divina, ela não falha. Vamos orar? Vem comigo agora nesse momento, vamos fazer essa oração final para nós finalizar o nosso vídeo de hoje. Senhor, eu quero pedir a Ti nesse momento que o Senhor venha ter com cada uma dessas pessoas que estão ouvindo essa palavra. Senhor, a Tua palavra, ela foi pregada. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz. Senhor, que o Senhor venha fazer uma transformação dentro do coração dessa pessoa. Pai, que ela possa, Senhor, ser acordada, tomar um choque de realidade e saber que o Senhor está do lado dela e dele. E o Senhor está convidando ela, essa que não aceitou a Ti como Salvador ainda, e está convidando esse que já é teu filho, para que venha se acalmar, se aquietar, porque o Senhor vai preparar tudo. Aquela mesa vai estar posta. Senhor, prepara uma festa, Senhor, de agradecimento, meu Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Usa, Senhor, as nossas vidas para preparar essa festa para o Senhor, porque o Senhor gosta de festa, Senhor. Quando o teu povo está alegre, quando o teu povo está jubilando, o Senhor também se alegra, Pai. E o Senhor se alegra mais
Mais ainda, lá no céu, os anjos fazem festa quando um pecador se arrepende, porque no céu há festa quando ele se arrepende ou ela se arrepende. Pai, vem abençoar essa pessoa em todas as áreas de sua vida, mas dá aquele despertamento, Pai, para que ela venha, Senhor, entregar a sua vida a Ti, Pai, de corpo, alma e coração. É o que te peço e eu já te agradeço. É em nome do Senhor Jesus, que é o nosso pastor, e nada nos faltará, porque Ele cuidará de nós, como sendo o Senhor da nossa vida, o pastor dos pastores, porque Ele é o Senhor, guarda de Israel, que veio cuidar de cada um de nós. Amém.